nós entenderemos que uma casa não moram apenas os proprietários e que os espelhos não refletem apenas o que está à frente deles. Se você mora sozinho ou está sozinho em casa, cuidado, principalmente com o seu reflexo nos espelhos. Um mistério baseado em relatos reais. Meu trabalho como inspetor imobiliário me leva a muitas propriedades abandonadas, mas nenhuma como a Casa Valente. Localizada no fim de uma estrada de terra em Petrópolis, a mansão de 3 andares permaneceu vazia por quase 3 décadas. Construída em 1932 por um rico comerciante de café, a propriedade passou por apenas 3 famílias antes de ser completamente abandonada em 1994. A razão oficial: problemas estruturais que tornavam a casa inabitável. A razão real: ninguém conseguia passar mais de 3 noites seguidas lá dentro. Fui contratado para fazer uma avaliação completa da propriedade, que seria leiloada pelo banco após anos de impostos não pagos. Normalmente, esse tipo de trabalho leva um dia, mas a extensão da casa e seu estado de conservação exigiriam pelo menos uma semana. Cheguei numa manhã de abril, quando a neblina ainda cobria parcialmente a propriedade. A casa era imponente mesmo em seu estado de abandono. Uma construção em estilo colonial, com varandas amplas, janelas altas e uma torre no canto direito. A pintura branca estava descascada, revelando a madeira escura por baixo. O jardim, outrora bem cuidado, agora era um emaranhado de vegetação selvagem. O representante do banco me entregou as chaves com um sorriso forçado. Tem certeza que quer ficar aqui sozinho? Há um hotel a 20 minutos. Prefiro trabalhar sem interrupções, respondi, assinando os documentos de responsabilidade. Além disso, já inspecionei lugares piores. Ele assentiu, mas antes de partir acrescentou: se ouvir algo, provavelmente são apenas os canos antigos ou o vento. Entrei na casa pouco depois do meio-dia. O interior era surpreendentemente preservado. Móveis cobertos com lençóis empoeirados, quadros ainda nas paredes, até mesmo alguns objetos pessoais que os últimos moradores deixaram para trás em sua saída. Apressada, comecei a inspeção pelo primeiro andar. Anotei rachaduras nas paredes, infiltrações no teto da cozinha, janelas quebradas na sala de jantar. Trabalho rotineiro. Foi apenas quando cheguei ao corredor principal que notei algo estranho. Um cheiro forte de flores, como se alguém tivesse acabado de colocar um buquê de lírios frescos. Mas não havia flores em lugar nenhum. O odor desapareceu tão rapidamente quanto surgiu e continuei meu trabalho. À medida que a tarde avançava, instalei meu equipamento no que parecia ter sido o escritório. Um cômodo amplo, com estantes de livros empoeiradas e uma escrivaninha de carvalho maciço. Montei meu laptop, conectei as câmeras de inspeção e organizei meus documentos. Foi quando ouvi pela primeira vez um sussurro, tão baixo que inicialmente pensei ser apenas o vento nas frestas das janelas. Mas não havia vento naquela tarde abafada. Parei para escutar. Silêncio. Voltei ao trabalho, convencendo-me de que era apenas minha imaginação. Quando o sol começou a se pôr, acendi as luzes portáteis que havia trazido e preparei um jantar simples no fogão a gás que instalei. A casa não tinha eletricidade há anos, mas eu estava preparado. Lanternas, baterias extras, um gerador pequeno para equipamentos essenciais. Escolhi um dos quartos do primeiro andar para passar a noite, o que parecia ter sido de hóspedes, com uma cama de solteiro e decoração neutra. Menos pessoal, menos história. Adormeci rapidamente, exausto, após o dia de trabalho. Acordei às 3h17 da manhã. O número ficou gravado no meu relógio digital, iluminando o quarto escuro com seu brilho vermelho. Algo me despertou, mas não conseguia identificar o quê. Fiquei imóvel, escutando. Foi então que ouvi novamente sussurros vindos do corredor.
Não uma, mas várias vozes, conversando em tom baixo, como se tentassem não ser ouvidas. Não conseguia distinguir palavras, apenas o ritmo inconfundível de uma conversa. Peguei minha lanterna e abri a porta lentamente. O corredor estava vazio e silencioso. Os sussurros haviam parado. Verifiquei todos os cômodos do primeiro andar. Nada. Nenhum sinal de entrada forçada, nenhuma pegada além das minhas na poeira do chão. Voltei para a cama, mas não consegui dormir mais. Na manhã seguinte, continuei a inspeção no segundo andar. Os quartos principais ficavam ali. Um master com banheiro privativo, 2 quartos menores que pareciam ter sido de crianças e uma sala de estar íntima. Tudo coberto por uma camada de poeira e teias de aranha. No quarto principal, encontrei um diário dentro da gaveta da mesa de cabeceira. Pertencia a Helena Valente, a esposa do último proprietário. As entradas mais recentes, de 1994, descreviam vozes nas paredes e conversas que ninguém mais ouve. Na última página, com uma caligrafia trêmula, estava escrito: "Eles estão nos observando através dos espelhos. Não podemos mais ficar aqui." Fechei o diário, sentindo um arrepio percorrer minha espinha. Foi quando notei o grande espelho de parede, parcialmente coberto por um lençol. Aproximei-me e por um instante pensei ter visto um movimento no canto não coberto. Puxei o lençol completamente. Apenas meu reflexo me encarava de volta. Continuei o trabalho, tentando ignorar a sensação crescente de estar sendo observado. À tarde, enquanto media as dimensões do corredor, ouvi uma criança rindo no andar de cima. O som era claro, inconfundível, a risada alegre de uma menina pequena. Subi as escadas para o terceiro andar rapidamente. Lá ficavam apenas 2 cômodos, um sótão convertido em sala de brinquedos e um pequeno quarto de empregada. A sala de brinquedos estava como o resto da casa, abandonada, empoeirada, congelada no tempo. Bonecas antigas me observavam de prateleiras. Um cavalinho de balanço permanecia imóvel no centro do cômodo. Não havia ninguém ali, nem poderia haver. A única entrada era a escada que eu acabara de subir. Naquela noite, decidi instalar algumas das câmeras que havia trazido. Coloquei uma no corredor do primeiro andar, outra na escada principal e a terceira no quarto das crianças, de onde pensei ter ouvido a risada. Jantei rapidamente e me recolhi cedo, exausto e perturbado. Deixei o laptop ligado, monitorando as câmeras. Acordei novamente às 3h17, exatamente o mesmo horário. Desta vez, não foram sussurros que me despertaram, mas passos, lentos, arrastados, subindo a escada principal. Olhei imediatamente para o laptop. A câmera da escada mostrava apenas degraus vazios, mas o som continuava, passo após passo, aproximando-se do corredor. A câmera do corredor captou então algo que fez meu sangue gelar, uma distorção no ar, como ondas de calor, movendo-se lentamente em direção ao meu quarto. Não havia forma definida, apenas aquela perturbação no ar, mas ela se movia com propósito. Congelei, incapaz de me mover enquanto observava aquela presença indefinida se aproximar da porta do meu quarto. Os passos pararam. No silêncio absoluto, ouvi a maçaneta da porta girar lentamente. Fechei os olhos, meu coração batendo tão forte que parecia que iria explodir. A porta se abriu com um rangido prolongado. Quando finalmente criei coragem para olhar, não havia nada lá. A porta estava fechada. O laptop mostrava corredores vazios. Mas agora, os sussurros estavam dentro do quarto comigo. Vozes baixas, indistintas, vindas de todos os cantos simultaneamente. Liguei todas as lanternas que tinha, iluminando cada centímetro do quarto. Nada. Mas as vozes continuavam, agora mais altas, mais insistentes. Foi quando notei o pequeno espelho na cômoda. Dentro dele, não era meu rosto aterrorizado que via.
mas o de uma mulher idosa, seus olhos fixos em mim, sua boca se movendo em sincronia com os sussurros que enchiam o quarto. Cobri o espelho com uma camisa e os sussurros pararam instantaneamente. Não dormi mais aquela noite. Ao amanhecer, decidi verificar a câmera do quarto das fossas crianças. O que vi me fez questionar minha sanidade. Às 3h33 da manhã, a boneca de porcelana sentada na cadeira de balanço havia se movido. Não muito, apenas alguns centímetros, mas o suficiente para ser perceptível. E às 3h42, por um breve segundo, uma menina pequena apareceu no quadro, olhando diretamente para a câmera antes de desaparecer. Decidi que precisava saber mais sobre a história da casa. Dirigi até a biblioteca municipal e passei horas pesquisando nos arquivos locais. O que descobri me deixou ainda mais perturbado. A Casa Valente não teve apenas 3 famílias, teve 7, mas 4 delas ficaram por períodos tão curtos que mal foram registradas. Todas relataram fenômenos inexplicáveis, vozes, objetos que se moviam, aparições. Mas o mais perturbador foi a história original. A casa foi construída por Antônio Valente, um comerciante próspero, mas com reputação duvidosa. Segundo os registros, antes da construção, ele realizou um ritual de proteção no terreno, algo envolvendo espelhos enterrados nos 4 cantos da propriedade. E havia rumores de que sua fortuna veio não apenas do café, mas do desaparecimento de 3 sócios, cujos corpos nunca foram encontrados. Voltei à casa no final da tarde, determinado a terminar meu trabalho o mais rápido possível. Ao entrar, notei imediatamente que algo estava diferente. Todos os lençóis que cobriam os móveis haviam sido removidos e dobrados cuidadosamente sobre o sofá da sala. Eu não havia tocado neles. Subi diretamente para o 3º andar para verificar a câmera do quarto das crianças. Ela estava virada para a parede. Foi quando ouvi a risada novamente. A mesma risada infantil, agora vindo do andar de baixo. Desci correndo as escadas e segui o som até o quarto principal. A porta estava entreaberta. Empurrei-a lentamente. O quarto estava diferente, limpo, organizado, como se alguém morasse ali. No centro, de costas para mim, estava uma menina de aproximadamente 8 anos, brincando com uma boneca de porcelana. "Olá!" chamei, minha voz trêmula. Ela se virou lentamente. Seu rosto era pálido, seus olhos escuros e vazios. Não disse nada, apenas sorriu. Um sorriso que se estendeu além do que seria humanamente possível. Recuei instintivamente. Quando pisquei, ela havia desaparecido. O quarto voltou ao seu estado abandonado, empoeirado. Mas a boneca permaneceu no centro do cômodo, onde a menina estivera. Naquela noite, barricadei-me no quarto, empurrando a cômoda contra a porta. Cobri todos os espelhos e superfícies reflexivas, deixei todas as luzes acesas e me sentei na cama, observando o laptop com as imagens das câmeras. Por horas, nada aconteceu. Então, às 3h15, todas as câmeras desligaram simultaneamente. Tentei reiniciar o sistema. Nada. O laptop ainda funcionava, mas as câmeras estavam mortas. Às 3h17, os sussurros começaram novamente. Desta vez, não vinham de fora do quarto, nem de dentro. Vinham das paredes. Como se dezenas de pessoas estivessem presas dentro delas, conversando, discutindo, planejando. A temperatura do quarto caiu drasticamente. Minha respiração formava pequenas nuvens no ar. A cômoda que bloqueava a porta começou a tremer, como se alguém a empurrasse do outro lado. Foi quando notei algo que havia ignorado antes, um pequeno espelho de mão, caído atrás da cama. Não tive tempo de cobri-lo. No reflexo, vi não apenas meu rosto, mas dezenas de outros. Homens, mulheres, crianças, todos amontoados atrás de mim, todos olhando, todos sussurrando. A cômoda se moveu violentamente,
abrindo espaço suficiente para que a porta se abrisse alguns centímetros. Através da fresta, não vi o corredor, mas um abismo negro, e nele, mais rostos, mais olhos, mais bocas sussurrantes. Agarrei minhas coisas essenciais e corri para a janela. Sem pensar duas vezes, saltei para o telhado da varanda e de lá para o jardim. Corri para o carro e dirigi sem olhar para trás. Nunca retornei para buscar o equipamento restante. Enviei minha renúncia por e-mail e me recusei a discutir os detalhes do que aconteceu. Meses depois, soube que a casa havia sido vendida em leilão por um preço irrisório. A nova proprietária, uma senhora idosa, planejava reformá-la completamente. Tentei encontrá-la para alertá-la, mas quando finalmente consegui seu contato, era tarde demais. Ela havia desaparecido após passar apenas 2 noites na propriedade. A polícia encontrou a casa vazia, com apenas uma coisa fora do lugar. Todos os espelhos da casa haviam sido quebrados. E em um deles, gravado no vidro estilhaçado com algo que parecia ser unha, estava escrito: "Eles não nos deixam sair." A Casa Valente permanece vazia até hoje. Ocasionalmente, moradores locais relatam ver luzes nas janelas durante a noite ou ouvir vozes de crianças brincando no jardim abandonado. Mas ninguém se aproxima. Ninguém se atreve a olhar através das janelas quebradas. Porque dizem que, se você olhar tempo suficiente para dentro da Casa dos Sussurros, algo de lá dentro começa a olhar de volta para você. E se isso acontecer, você nunca mais estará realmente sozinho. Se você gostou desse conto, deixe nos comentários o que você faria. E não esqueça de se inscrever no canal para não perder mais nenhum conto.